Que Jesus nos abençoe e nos ilumine em mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passos da segunda-feira. Queria pedir para cada um que possa desligar seus celulares, se desligar de todo o lufa-lufa lá de fora e se conectar com esses irmãos, com esses amigos da espiritualidade que sempre estão aqui para nos ajudar, para nos acolher e fazer o nosso tratamento, né? A nossa fluidoterapia do passe. Hoje, a gente tem dois recadinhos, dois pedidos, na verdade. Um é que nós fomos informados que está faltando óleo na cesta básica. Para completar a cesta básica, está faltando óleo. Então, quem puder, quem conseguir, traga o óleo para a gente completar a cesta básica, ou passa na livraria e fala assim, estou fazendo uma doação aqui, pode ser qualquer valor, e fala, isso aqui é para direcionar para o item que está faltando na cesta básica. E eles vão fazer esse direcionamento. Só está faltando óleo para a gente completar a nossa cesta básica. Ficamos um tempinho sem pedir, né, por causa do final do ano, que a gente conseguiu completar as cestas, e agora, novamente, estamos precisando apenas do óleo. E dia 22, que é um domingo, nós vamos ter o nosso almoço à italiana. Eu lembro da minha época de mocidade que eu ia para trabalhar, que a gente ficava aquele monte de jovem lá, que eram os garçons, trabalhava na cozinha. Era uma delícia, era muito gostoso trabalhar nesse almoço à italiana. E quando terminava, que a gente ia comer, né? Depois que saía todo mundo, juntava toda aquela turma de jovens. Está faltando o Anderson aqui, que fazia parte com a gente, estava olhando aqui, não achei ele. Mas fazia parte, a gente, era gostoso ir para trabalhar. E agora a gente vai para aproveitar, vai para se divertir, para comungar todo mundo junto. Vai ser uma tarde muito gostosa, vale muito a pena ir. Começa do meio-dia até 5 horas da tarde, vamos até lá, vamos nos confraternizar. E é mais um evento importante para arrecadar fundos para o Paz e Amor, para não ter esse chato aqui pedindo. Vamos lá, vamos nos divertir, vamos nos reunir, vamos conversar, né? Que aqui a gente fica assim, fala baixo, não fala muito agora, abaixa o volume, para que a gente possa se conectar. Lá não, lá é para a gente chegar, conversar e brincar. Então, é um dia muito legal, é um domingo muito bacana, sempre é muito bacana esses nossos almoços, e a turma que eu estou coordenando agora, junto com alguns coordenadores no Principiante, a gente já está no 4º ano, terminando, e o pessoal falou que vai montar uma mesa só dessa turma lá, porque é o primeiro evento do ano, todo mundo já está querendo participar, então vai ser muito bacana, estaremos lá. Vamos para os trabalhadores da noite. Hoje, o Evangelho, a leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, a Marisaura. As vibrações gerais e dos passos, o Rubens. A vibração das águas e a prece inicial. Não, desculpa, esse é o da semana passada. Esquece. Ainda bem que tem o nosso, né? Tá vendo aqui? Vamos lá. Invertendo. Evangelho, mensagem e prece inicial é a Gisele de Almeida. Isso. A vibração geral e vibração dos passes é a nossa chefe, a Marisaura, tá vendo? Ela vai trabalhar, trabalhou semana passada, vai trabalhar aqui também. As vibrações das águas e a prece final é o nosso amigo Wagner. E hoje a gente teve uma substituição, que aí eu vou até pedir para a nossa querida Marisaura fazer as vibrações por ela. A Ana Tereza ia fazer a nossa palestra de hoje, e ela teve essa herpes zostis, que é terrível, é terrível. A minha sobrinha de número 1. Ela teve e teve que ficar algumas semanas afastada do serviço, porque a cura é bem complicada, é bem difícil, e eu vi de perto o quanto ela sofreu com isso. Então, vamos vibrar pela Ana, para que ela se recupere, para que ela esteja bem. E ela é super transmissível, né? Transmite muito fácil de um para o outro. Então, que ela se recupere e não passe para ninguém. Mas, como a providência divina não é por acaso, hoje a gente vai ter o nosso amigo Gilson Tadeu, que é um trabalhador da casa, que conhece muito bem o Evangelho, que eu cheguei aqui, fui cumprimentar, ele falou, você veio no domingo também, né? Então, já todo mundo conhece todo mundo. Aqui a Heleninha, conheci o pai dele, ele falou, não pergunta quantos anos, porque todo mundo se conhece há muito tempo aqui. Então vamos abraçar o Gilson com o nosso coração, para que ele possa passar tudo o que ele estudou do Evangelho. Enquanto isso, vamos vibrando também pela Ana Tereza, que ela se recupere. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um bom trabalho essa noite.
Boa noite a todos. Bom, a mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, tarefas significativas. Visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deve tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim. Eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Agora vamos nos concentrar, fechar nossos olhos e pedir a Deus que a gente consiga aproveitar ao máximo as palavras de hoje, desse palestrante. Que Deus abençoe a todos que puderam estar aqui e também aos que estão nos ouvindo, né, pela internet, por algum motivo não puderam estar presentes, e que a gente consiga, né, com essa vibração, bastante energia e bastante entendimento, para que a gente evolua cada dia mais na nossa caminhada. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e vamos cumprimentando aqueles que estão nos vendo também pelo Facebook. E eu agradeço também o acolhimento da equipe. Muitos dos componentes nós já conhecemos. E agradeço ao colega quando disse que eu sou um profundo conhecedor do Evangelho. Bondade sua. Sou um aprendiz, como diria, todos nós somos aprendizes. Esta que é a verdade. E quanto mais nós estudamos o Espiritismo, mais nós vamos perceber que nós nada sabemos. Como falava Herculano Pires, grande espírita, todos nós somos aprendizes. Então essa é a nossa caminhada. Jesus uma vez disse: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Coloquem-na ao contrário sobre o velador, a fim de que ela ilumine a todos que estão em casa. O que é candeia? É uma luminária portátil para produzir luz através de um pavio. Alqueire, à época de Cristo, eram cestos para guardar grãos de cereais. E o velador? O velador é um suporte de madeira que permite que a candeia fique num plano alto e assim, consequentemente, ela vá disseminando a luz que dela emana. Os apóstolos perguntaram a Jesus:
Mestre, por que falas em parábola? E ele respondeu a eles: vocês estão preparados para ouvir e aprender as lições que eu estou transmitindo. Mas o povo não tem essa condição. O povo não tem essa compreensão. É por isso que eu uso de parábolas para fazer os ensinamentos. Jesus usava de parábolas. A parábola é uma história curta e alegórica. E nós vamos lembrar um dos ensinamentos que ele traz na parábola do bom samaritano, quando o levita e o doutor da lei passaram pelo homem que tinha sido assaltado e estava ali semi-morto, e eles passaram por ele e nada fizeram. Então, uma das lições que esta parábola encerra é que nós não devemos perder a oportunidade de fazer a caridade e nem muito menos escolher a quem nós vamos ajudar, não importando o credo ou a raça. O que significa, então, do ponto de vista religioso, colocar a candeia sobre o alqueire. A candeia é a luz do conhecimento espiritual, é a vivência do Evangelho de Jesus. Então, este conhecimento deve ser espalhado, disseminado, para que todos possam ver esta luz como se ela estivesse elevada no velador. O alqueire representa o egoísmo, o comodismo ou a negação em difundir esta luz. Jesus ainda dizia: não vades aos gentios. Os gentios eram os pagãos daquela época. Os pagãos eram todos aqueles que não eram judeus. Então, nesta mostragem, os gregos, os romanos e os egípcios, que eram politeístas, ou seja, eles cultuavam e acreditavam na existência de vários deuses. Jesus, então, ordenava que não fosse a eles, porque eles não tinham a compreensão, a capacidade de entender os ensinamentos do Cristo. E Jesus dizia: este entendimento eles terão no seu devido tempo. E então nós vamos lembrar aqui duas figuras que começaram então a levar a mensagem da verdade, da boa nova, do Evangelho do Cristo para esses pagãos, começando na figura de Pedro. O Pedro, então, em Roma, ele fez a conversão do cinturão romano Cornélios, tornando-o um cristão. Porém, efetivamente, quem fez esse trabalho, quem iniciou esse trabalho foi o Paulo de Tarso. Paulo esse, retratado brilhantemente no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Eu faço uma pergunta a todos vocês. Alguém dentre vocês, dos senhores e senhoras presentes, já leram esse livro? Quem já? Ótimo. Então eu sugiro que aqueles que não leram, leiam, porque é uma história belíssima, emocionante, que retrata o início do cristianismo. E aqueles que leram, eu recomendo que leiam de novo, porque é sempre uma leitura extremamente gratificante. Então, o Paulo de Tarso, que foi morto em 67 depois de Cristo, por ordem de Nero, numa das perseguições empedernidas contra os cristãos, ele era judeu, como nós sabemos. Ele era fariseu. Os fariseus eram aqueles que mais criticavam Jesus. Ele perseguia muito tenazmente os cristãos. Só que na estrada de Damasco, na Síria,
ele então tem uma visão que faz com que ele mude completamente. Lá ele vê a luz. Quando Cristo aparece para ele e diz: Saulo, por que me persegues? E ele fica cego com aquela luz maravilhosa, indescritível, que era irradiada pelo Cristo. Ele toma um susto e chega a cair do cavalo. E quando Jesus perguntou: Saulo, por que me persegues? Ele queria dizer: por que você persegue o cristianismo? Por que você não aceita os meus ensinamentos? Então, depois desta visão, ele recebe a luz que o ilumina internamente, e ele muda completamente, torna-se cristão, torna-se seguidor do Cristo, mudando o nome para Paulo de Tarso. Paulo é um nome romano. E ele é, então, o grande iniciador deste trabalho junto aos pagãos, indo na Turquia, na Síria, Grécia, Chipre, Itália, iniciando assim a conversão dos judeus, como um dia anunciara Jesus. Mas a tarefa de Paulo foi dificílima, porque ele foi perseguido, ele foi atacado, foi agredido, até ser morto covardemente, como eu disse, em 67. Temos também uma grande candeia, há muitas. Uma delas é o Espiritismo, que irradia a luz para a humanidade. O Espiritismo surgiu no momento adequado, iluminando a humanidade, como eu disse, como uma grande candeia. A humanidade, à época de Cristo, já estava mais receptiva para receber os ensinamentos de Jesus, aceitando a existência e as informações do plano espiritual, através dos espíritos que falavam abertamente sobre religião, ciência e filosofia, cujas informações depois foram compiladas pelo Kardec, dando origem às obras básicas da codificação, que todos sabem quais são. Querem me ajudar, por favor? Esqueci. Vamos lá. Isso, todos acertaram. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Por que codificados? O que significa codificador? É aquele que compilou todas as informações, foi o que o Kardec fez, através das 5 famosas médiuns. Ele compilou todas essas informações e então ele publicou os livros básicos da codificação. O Espiritismo veio lançar a luz sobre uma série de pontos obscuros, por exemplo, que eram tidos como mistérios. Onde não há explicação é tido como mistério. Ainda hoje isso acontece. Explica claramente o que Jesus ensinou, de uma forma clara, sem figuras, sem alegorias ou mistificação. Nós não temos nada disso. Explica a existência do Deus único, justo e soberanamente bom. Explica sobre a pluralidade das existências através dos ciclos das reencarnações. O contato entre os dois mundos através da mediunidade. E a mediunidade não é nova. A mediunidade não veio a lume através do Kardec. A mediunidade existe desde os primórdios do homem aqui neste planeta, e uma manifestação mediúnica muito famosa é exatamente quando Moisés recebe os 10 mandamentos. A tradição diz que línguas de fogo é que incrustaram na pedra os 10 mandamentos.
não houve nem língua e nem fogo. Ali, na realidade, foi uma manifestação mediúnica, entidades espirituais orientadas pelo alto é que ditaram mediunicamente os 10 mandamentos para Moisés. Assim como Joana d'Arc, que para muitos era sobrenatural, o contato que ela tinha com o plano espiritual. Era médium, os espíritos se comunicavam naturalmente com ela. E também o espiritismo derruba a questão do sobrenatural e do inexplicável. Explica com clareza que não existe o sobrenatural. Existe sim um outro plano, que é o plano espiritual. Nos ensina sobre a continuação após a morte do corpo físico. Para muitos isso ainda é um tormento. Muitos ainda pensam, morreu, acabou. E isso é uma filosofia perigosa, porque se isso fosse verdade, qual seria a razão então de nós procurarmos a nossa evolução? Tanto material quanto espiritual. Ora, morreu, acabou, por que eu vou me esforçar para ser alguma coisa? Então isso também não teria sentido. Explica de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E ensina a prática da caridade sem tréguas. E quem é ou quem são aqueles que colocam a luz debaixo do alqueire? Os homens que detêm o conhecimento e guardam para si, a fim, ao invés de divulgá-los e ajudar ao próximo. São líderes que impõem dogmas, mantendo o povo na ignorância para dominá-lo sob o medo. E aí eu lembro da tradição, e não é a tradição espírita, que fala sobre o purgatório, o céu e o inferno. Então, muitos acreditam e respeitamos, evidentemente, não é crítica, é um comentário, que se formos bonzinhos na nossa existência, vamos para o céu e lá viveremos uma vida contemplativa, quem sabe tocando harpa. Outros, ou então dentro dessa mesma tradição, se você for mais ou menos, você vai para o purgatório. E se você for uma peste, você vai para o inferno. E não tem solução. Ou você fica no céu, no purgatório ou no inferno. E o Espiritismo ensina que não existem as penas eternas. Claro que não. E ensina que o purgatório e o inferno, por exemplo, e o céu, está no íntimo de cada um de nós. Nós podemos, através das nossas atitudes, através do nosso livre-arbítrio, tornar a nossa vida um céu, ou um purgatório, ou um inferno. Então, nós temos também esta responsabilidade. Onde mais vemos a luz da candeia iluminando? Nas casas espíritas. As casas espíritas colocam a candeia no velador, disseminando a luz dos ensinamentos do Mestre, através dos cursos ministrados. E o Paz e Amor tem vários cursos para aqueles que querem aproximar-se do Espiritismo, para aqueles que querem conhecer o Espiritismo, ou lá na frente tornar-se trabalhadores. O Paz e Amor faculta isso, através das palestras. Quantas palestras, quantos palestrantes e quanto nós aprendemos com as palestras. Através do passe, claro, disseminando a luz para aquele que recebe o passe,
ajudando-o nos seus problemas físicos e nos seus problemas espirituais. No esclarecimento dos irmãos em sofrimento após o desencarne, através dos trabalhos de diálogo com as entidades que vêm do plano espiritual, aqui nós chamamos de auxílio e fraternidade, popularmente conhecido como trabalhos de desobsessão, essa palavra muito pesada, não é usada. Quantos vêm em sofrimento, e a casa espírita é sim uma luz, porque encaminha todos esses irmãos, esclarece a todos esses irmãos, para que eles possam retomar o caminho de sua evolução. Na assistência social, um trabalho incansável, atendendo a famílias necessitadas e, claro, praticando a caridade nas suas mais variadas formas. E será que nós podemos ajudar? Será que nós temos condições de sermos luz também? Será que isso não é uma pretensão? Poxa, como é que eu posso ser luz? Eu tenho tanto defeito. Quem não tem? Se não tivéssemos defeitos, nós não estaríamos aqui no planeta Terra. E estaríamos habitando, de repente, Júpiter, um dos planetas de Pleiades, que são civilizações muito mais avançadas do que nós. Então Jesus ainda nos alertava para a necessidade de seguirmos as suas recomendações, tornando-nos obreiros atuantes, não só pelas palavras, mas também pelas atitudes. E este ensinamento está no livro de Paulo Alves Godoy, chamado As Maravilhosas Parábolas de Jesus, que é uma outra leitura recomendada. Se tiverem condições, leiam. O Paulo Alves Godoy faz uma interpretação muito interessante das palavras, das parábolas do Mestre Jesus. E sim, nós podemos ajudar, nós podemos ser luz, sim, quando, por exemplo, nós nos propusermos a estender a mão ao nosso semelhante, seja através de uma palavra amiga, seja ouvindo o irmão em desespero. Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho condição de ajudar ninguém. Estamos enganados, meus caros irmãos. Se nós usarmos do nosso tempo, que é tão precioso, e ouvirmos alguém que esteja em aflição, nós estamos sendo luz para esta pessoa, que está confiando em nós e está desabafando. Às vezes, este ato de ouvir alguém em desespero tem um significado enorme para quem fala, porque é um alívio, é um conforto. Nós estamos auxiliando a pessoa a reequilibrar-se. E custa fazermos isto? Claro que não. É só nós mostrarmos boa vontade e as oportunidades para tanto acontecem. Ou transmitindo uma palavra amiga a alguém que esteja em aflição, consolando esta pessoa, lembrando a ela que as aflições são passageiras, como dizia Jesus, e passam rapidamente, porque a nossa vida na matéria é muito curta, ela passa rapidamente. Ou então, quando nós vemos a nossa disposição de ser um trabalhador na casa espírita, mas eu não entendo nada de espiritismo, não importa, a casa faculta cursos
para aqueles que têm pretensão de juntar-se já às equipes de voluntários, para então praticar a caridade. Desta forma, nós estaremos seguindo a instrução do nosso mestre, quando ele dizia: não deixe a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não esconda a luz, ela tem que ser propagada. E sejamos todos nós também luz, desde que nós sigamos e apliquemos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos. Ouvir o Evangelho com essa suavidade, a gente fica a noite toda aprendendo com ânimo. Que maravilha! Muito obrigada mesmo pelos ensinamentos da noite. Hoje estamos muito contentes, o salão está cheio. Que bom que todo mundo está voltando. Que sejam todos bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum probleminha, depois do trabalho é só nos procurar. E agora, envolvidos que estamos pela palavra magnânime deste Evangelho, desses ensinamentos, os médiuns que se prepararam durante todo o dia hoje, já vão se colocando a postos para iniciar os passes. Uma grande luz se faz no salão e ela vai chegando até cada um de nós, percorrendo todos os nossos centros de forças, começando pelo alto da nossa cabeça, fazendo uma grande limpeza, uma grande faxina nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, acalmando a nossa ansiedade, trazendo para nós paz, luz, discernimento, aceitação. E assim essa luz ela vai descendo para a nossa boca, para a garganta, ela vai limpando toda a nossa voz, a nossa garganta, ela vai se espalhando pelos nossos ombros, aliviando as dores das artroses, da artrite, vai se espalhando pelos braços, pelas mãos, desmanchando os nódulos ocasionados pelas doenças degenerativas. E essa luz, ela preenche todo o nosso peito. Ela vai até os nossos pulmões, faz uma grande limpeza no nosso aparelho respiratório, nos nossos rins, levando para os nossos rins todo o tratamento necessário para que a urina seja filtrada de uma forma correta, eliminando cálculos, eliminando todas as impurezas que os rins armazenam, trazendo alívio para as dores, para as infecções. E esta luz ela vai preenchendo o nosso tórax, o nosso cardíaco, desentupindo veias e artérias, regulando os batimentos cardíacos. Ela vai percorrendo o nosso sistema gástrico, o estômago, fazendo uma limpeza em nosso estômago, no fígado, no baço, no pâncreas. E assim, agora que nós estamos com o nosso aparelho digestivo, aparelho cardíaco equilibrado, essa luz ela se espalha pelo nosso quadril, ela vai organizando todos os nossos ossos, descendo pelas pernas, pelos joelhos, pelos pés, aliviando as dores
que são advindas da idade e também aquelas dores de quem se mantém muito tempo de pé por conta do trabalho. A luz, ela vai voltando para a base da nossa coluna. Ela vai subindo e ela vai trabalhando vértebra por vértebra, até chegar aqui na região do nosso pescoço, se espalhando de uma forma gradativa, aliviando as tensões que acumulamos no pescoço. E agora que nós estamos envolvidos por toda esta luz, nós vamos pedir a espiritualidade dos psiquistas, dos psiquiatras, dos psicólogos, que aliviem os nossos pensamentos, que equilibre os nossos pensamentos, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conformação para tudo aquilo que nós não podemos mudar. Vamos também pedir aos psiquiatras, aos neurologistas do plano espiritual, que trabalhem as doenças degenerativas do sistema nervoso, que todos aqueles que se encontram em processo de tratamento possam se ver revigorados por essa luz da equipe de Bezerra de Menezes, de Irmã Clara, que aqui se encontram para um grande tratamento em todos nós. Neste momento, nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram hospitalizados pelo câncer, adultos, idosos, jovens, crianças, aqueles que estão esperando a definição do tratamento, aqueles que estão aguardando o resultado de exame. Vamos pedir a Maria que leve até esses pacientes, até essas pessoas que estão aguardando os resultados dos seus exames, muita fé, muita esperança e muita certeza de que tudo na vida passa, e isto também passará. A fé remove montanhas. Vamos envolvendo as famílias que essa semana devolveram seus filhos para a pátria espiritual. Que os pais, os irmãos, todos possam receber do nosso coração o conforto, o abraço, a luz e a esperança do reencontro. Vamos levar para todos os filhos que devolveram seus pais para a pátria espiritual, que todos tenham a certeza que eles cumpriram a sua missão aqui na Terra e que eles precisam ter paz para a sua evolução. Vamos vibrando pelas urnas que se encontram na entrada do salão, que os pedidos ali depositados possam ser atendidos na medida do possível e que todos tenham a resposta o mais rápido possível, se mantendo com muita fé e com muita esperança. E para os desencarnados, que a luz do Divino Mestre acompanhe cada um na sua trajetória evolutiva, vibrando pelo paz e amor, pela sua diretoria, por todos aqueles que coordenam os trabalhos, pelos trabalhadores, mas principalmente pelo público que aqui vem em busca de esperança, em busca de consolo, em busca da renovação da sua fé. Que Jesus possa estar com sua luz em todos os lares, levando a esperança para aqueles que estão à procura de um emprego, para aqueles que estão em desarmonia e para aqueles
que não sabe aonde seus filhos se encontram. Que Maria tenha o maior amor e carinho por todas as famílias. Que Jesus envolva todos os homens que têm pensamentos que não condizem com a fé, com a religiosidade, com aquilo que foi ensinado para eles enquanto eram crianças. Que o respeito, o amor pela mulher deve ser constante e contínuo, que todos formem pares, de mãos dadas, rumo à evolução. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos passar para a fluidificação da água e para nosso encerramento com a prece final com o nosso querido Wagner. Ainda mantendo esse ambiente amoroso e serenidade, vamos procurar nos conectar com a natureza e, se os que assim quiserem, fechar os olhos para uma melhor sintonia, mentalizando suas matas, seus rios, árvores, flores, raízes e plantas. Recursos estes das matas repletos de forças vitais que lhes dão forças biológicas e também conectam e coordenam o seu organismo. E tais recursos são um potencial, um manancial de recursos medicamentosos. Pedindo aos espíritos, aos benfeitores espirituais, de físicos, químicos, biólogos, médicos e demais equipes de saúde ligados a esta força da natureza, que em laboratórios espirituais, de acordo com as citações de André Luiz em suas obras, possam moldar, possam manipular esses fluidos, melhor dizendo, forças vitais biológicas da natureza, com os fluidos espirituais desses benfeitores, dotados de elevação moral e de muita caridade. E que eles façam a sua ação nessa junção dessas forças através do pensamento e da vontade caridosa para conosco. E desta forma, coordenando todas essas forças, teremos um fluido vital, um fluido espiritual mais sutil, um fluido que nos transforme, um fluido que tenha uma ação terapêutica efetiva sobre o corpo, sobre o espírito e sobre as águas fluidificadas. E aproveitando essa oportunidade, vamos pedir a fluidificação das nossas águas, das águas que aqui trouxemos, das águas dos nossos lares, das águas dos hospitais, das águas dos enfermos, das águas dos dependentes químicos. E ao bebermos dessas águas, com uma prece associada, um sentimento de gratidão, ou a leitura de um trecho do Evangelho edificante, que nos dê luz, e que faça que também propaguemos luz, possa ser essa água o nosso medicamento espiritual, que nos alivie as dores, que nos fortaleça, que nos equilibre e melhore nossa saúde, de acordo com as nossas necessidades e adiantamento moral. Entendendo que às vezes a vida nos envia situações difíceis para que possamos refletir e aprender a viver. Por fim, agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre,
a todos os mentores desse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, das segundas-feiras. Agradecer ao senhor expositor, o senhor Gilson Pereira, pelas palavras do Evangelho que nos trouxe, no tocante à iluminação de nós mesmos, através da leitura das obras e da nossa responsabilidade de iluminar os que estão ao nosso lado. Agradecer ainda pelas energias positivas e revigorantes que recebemos durante os passes. Que tenhamos uma semana com muita fé, otimismo, com muita perseverança e que possamos fazer luz a alguém, assim como possamos aprender a fazer luz a nós próprios. Uma boa noite, proteção e saúde a todos. Uma boa semana para todos, com muita paz, muita saúde, muito trabalho, muito equilíbrio. Que assim seja.